Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, que beleza, Diácono Amauri da Arquidiocese de Belo Horizonte. Hoje, 29 de junho de 2021, ano da graça do Senhor, ano dedicado ao Evangelho de Marcos, festa de São Pedro e São Paulo, na verdade, solenidade, a maior das festas, solenidade. Junto com São Pedro e São Paulo, celebramos o Dia do Papa. O Dia do Papa, ele que no seu ministério petrino exerce o sinal, o símbolo da unidade de toda a cristandade, especialmente de todos os católicos e católicas. A liturgia dessa festa nos recorda o grande desafio de, seguindo os passos dos maiores dos apóstolos, Pedro e Paulo, as maiores colunas da igreja, seguirmos e servirmos Jesus a ponto de doar as nossas vidas por causa do Evangelho, por causa do Senhor da vida, que é Jesus, que é Deus com Pai e o Espírito Santo. Hoje a igreja recorda os martírios de Pedro e Paulo em Roma, provavelmente ainda sob o governo de Nero, por volta do ano 64 depois de Cristo. Nessa liturgia tão forte, de forma especial, nós recordamos uma das festas mais antigas da cristandade. Desde o século IV, ainda provavelmente no ano 300 e pouco, já se celebrava, se recordava o testemunho de Pedro e Paulo, que levaram o Evangelho às últimas consequências, a ponto de doar a sua vida, tal qual fez Jesus, doar a vida pelos irmãos e irmãs, e em fidelidade ao Evangelho de Jesus foram martirizados. Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. A igreja celebra essa festa, esta data, com duas celebrações, uma liturgia de vigília, ainda na noite do dia 28, e no dia 29, as celebrações dedicadas a São Pedro e São Paulo, santos muito queridos ao coração da nossa gente. Muitas cidades, muitos locais, muitas instituições carregam o nome de Pedro e Paulo. A igreja, então, nos convida a meditar a liturgia deste dia. Na liturgia ainda da vigília, nós encontramos o testemunho no Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, no qual nos apresenta o testemunho de de Pedro, que dá aquela força àquele homem que se encontrava paralítico há muito tempo, e ali Pedro disse a ele: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu te dou é maior do que tudo isto. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Esse é o grande testemunho que Pedro deixa para nós. Pedro, que o Senhor mesmo o qualifica com a identidade da pedra, da rocha. Tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vencerão a igreja. Pedro é o símbolo da unidade da igreja. Símbolo da unidade da igreja. Pedro carrega as chaves dos céus, ligando aquilo que quer ligar no julgamento da igreja aos céus e desligando tudo aquilo que julga indigno dos céus. Já na segunda leitura, vemos o texto de Gálatas, no seu capítulo 1, recordando o testemunho de Paulo, que se reconhece destinado desde o seio materno para ser o apóstolo dos gentios, aquele que vai levar para além das fronteiras de Jerusalém, para além das fronteiras da Judeia, o anúncio do Deus amoroso que vem para salvar a todos e todas, sem exceções, sem exclusões. O Evangelho dessa celebração da vigília nos ajuda a recordar a missão dos apóstolos, a missão dos discípulos e discípulas de Jesus, expresso em Pedro: apacenta as minhas ovelhas.
apacentar, dar paz, dar vida, dar dignidade, dar voz ao sem voz, dar vez aos sem vezes. Essa é a missão de Pedro, a missão de toda a igreja, cuidar da vida, de toda forma de vida, de todas as vidas, porque todas elas importam, todas elas são caras ao Deus da vida, bondoso e misericordioso, como celebramos no domingo passado, 13º domingo do tempo comum. Já na liturgia deste dia de Pedro e Paulo, o dia do Papa, a Igreja nos convida já na primeira leitura a recordar ainda no texto do Atos dos Apóstolos, a experiência de uma igreja que, anunciando a bondade e a misericórdia de Jesus, vivendo a fidelidade ao seu evangelho, é e será perseguida por aqueles que são contra a vida, daqueles que são contra a dignidade, contra a alegria de que pobres, excluídos e excluídas de toda sorte, tenham vida e vida em abundância. Pena, triste, que muita gente de igreja, muita gente que se diz homens e mulheres de bem, cristãos e cristãs que carregam suas Bíblias debaixo do braço, cruzes, imagens estampadas em suas camisas, caminham no caminho contrário ao de Jesus, no caminho contrário à proposta do reino. Vivem contra testemunho tremendo, mas louvado seja Deus pela igreja que se encontra perseguida, porque é fiel a Jesus e a seu evangelho e incomoda os poderosos, os ricos, os políticos, os maléficos deste mundo, inclusive sendo sinal de contradição dentro da própria igreja. Mas é a igreja perseguida, quanto mais perseguida, mais é sinal da sua fidelidade a Jesus e ao reino, assim como foi Pedro, que perseguido, preso, ameaçado de morte, chegou a ser preso, e como vemos no texto de Atos dos Apóstolos, desta primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o Senhor o liberta para continuar a missão, o Senhor nos protege, nos guarda para continuarmos firmemente na missão. Recordando ainda a festa de Paulo, já na segunda leitura, na 2 Timóteo, vemos esse texto forte do testemunho de São Paulo. Já está preparada para ele a glória da justiça. A todos e todas fiéis a Jesus, no cumprimento do evangelho da vida, o Senhor vai preparando a glória, vai preparando a coroa da justiça. Aqueles e aquelas que combatem o bom combate, que guardam a fé e que anunciam as alegrias do evangelho a todos os rincões, especialmente aos excluídos, aos pecadores, aos doentes, aos famintos, aos necessitados de toda sorte, aqueles e aquelas que não têm voz quando a igreja se faz a sua voz, aqueles e aquelas que não têm vez quando a igreja lhes dá a vez. Estes e a estas o Senhor promete a coroa da justiça, como prometeu a Pedro e a Paulo, e celebrando hoje ainda esta festa, aprendamos com Pedro e Paulo. Já no Evangelho, neste dia, o Evangelho de São Mateus, Jesus reconhece quando pergunta aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Alguns vão dizer que é João Batista, outros do povo vão dizer que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Mas o povo fala que Jesus é um profeta importante, é o profeta de Nazaré. E Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro se adianta como chefe do colégio dos apóstolos e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe diz: bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, não foi a carne humana, mas o meu Pai que está nos céus. Hoje Jesus nos pergunta, e a você, meu irmão, a você, minha irmã, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? A visão, a forma que enxergamos Jesus, o Jesus que temos nas nossas consciências, nos nossos corações, é o Jesus que anunciamos com palavras e obras. Quanto mais próximo do Evangelho, quanto mais fiel ao Jesus histórico, mais fiel será o nosso testemunho, a nossa compreensão será mais clara, evidente, mais límpida
de Jesus que devemos anunciar, especialmente nesses tempos de trevas, nesses tempos de morte, de perseguição, de tanta tristeza. A igreja segue forte os passos dos apóstolos Pedro e Paulo, anunciando que Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus é o Messias predito desde a antiga aliança e confirmado na nova aliança, nova e eterna aliança, esse Jesus bondoso e misericordioso. Que o Senhor encontre uma resposta satisfatória das nossas bocas, fruto do nosso coração, fruto da nossa fé meditada, refletida e confirmada com palavras e com gestos. E diga alegre a nós também, a cada um e a cada uma: Tu és bendito, meu filho, minha filha, porque não foi a carne que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Possamos viver dando ao mundo o anúncio bondoso e misericordioso do nosso Deus da vida, ligando céu e terra novamente, construindo a plenitude da vida. E para finalizar nesse dia de festa, que a nossa consciência não esqueça, repreendamos com Pedro e Paulo, nessa celebração, as duas maiores colunas da igreja nos recordam a dimensão importante, dupla da comunidade de fé, da família de Deus que é a igreja, a unidade e a catolicidade. Em Pedro temos o símbolo da unidade. Este é o ministério do Papa, naquele que confirma os irmãos e as irmãs na caridade, na fé, na esperança. E em Paulo temos a catolicidade, a universalidade do amor de Deus manifestado, evangelizando, curando, salvando o mundo em todos os rincões, além das fronteiras da própria igreja, além das fronteiras do próprio cristianismo. Um nos traz a força da instituição, Pedro. O outro nos traz a força do carisma, a força do Espírito, que sopra onde quer, como quer, que dá os talentos, os dons à igreja para dar conta da missão. Que o exemplo de Pedro e Paulo nos ajudem a viver, nós hoje, batizados e batizadas, o ministério que o Senhor nos confirma. Nos ajude a viver essa caridade, esta unidade. Que Pedro e Paulo nos ajudem. Com Papa Francisco, com seu magistério tão encarnado, tão fiel ao Evangelho, tão no caminho da libertação, vivemos no cuidado da vida de todos os irmãos e irmãs, com toda alegria, celebrando este dia. Viva São Pedro e São Paulo, e que eles intercedam a Deus por nós, para recebermos bênçãos desse Deus de amor e de bondade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.